Estamos em Sorocaba, né, pertinho de São Paulo, né? A gente tem gostado muito de estar junto, eu e o Marcelo, essa dupla, estamos há muitos anos juntos, né? Muitos anos mesmo. A gente fala, poxa, nada como compartilhar aqui para compartilhar com quem a gente pode conversar um pouquinho sobre temas tão importantes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós pensamos no... E aí, gostamos de começar, né, Marcelo? Que eu ia propor mesmo que fosse nós, a Graziele e a Solange pudesse ser a Solange pudesse ser a que fechasse no bom sentido, que desse aí, porque que prazer também estar com a Graziele e Solange. Quando eu vi que a gente ia estar junto, eu falei, nossa, que honra e que delícia. A gente estuda muito a Solange aqui, né? A gente, né, usa muito durante o nosso curso aqui. Então, estar junto hoje, trocando ideia, delícia. Obrigado, Solange. Eu é que agradeço. E a Graziele, que eu estou conhecendo hoje, já vi algumas vezes, mas hoje vamos estar juntos nesse trabalho aqui, né? Um prazer, meninos. Eu ia brincar com a Solange, que eu ia falar assim, nós vamos falar sobre padrão de funcionamento. A gente adora ler quando ela escreve sobre isso, mas não é isso não, estou brincando. Nós pensamos no encontro, nós pensamos na vida, nós pensamos para conversar um pouquinho casal, né? Relacionamentos. Puxa, a gente entendeu o convite para a gente poder separar algumas coisas para a gente conversar. E o título que a gente deu, né? Meus pais ainda moram aqui, foi uma coisa muito interessante que a gente colocou como uma pergunta. E quando a gente viu, quando saiu o escrito, estava como uma afirmação. Falei, caracas, talvez seja uma dica. Aí eu e o Marcelo, a gente sentou e começou a conversar. Isso é uma pergunta ou isso é uma afirmação? Né? E a gente falou, puxa, e nós resolvemos pelo caminho da afirmação. A gente falou, puxa, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, né, nesse lance do casal, a gente vai pelo caminho, mas não a afirmação que engessa, não a afirmação que não dá reflexão, não a afirmação que trava, mas a afirmação que dá possibilidade da gente poder olhar para a gente, olhar para o outro e falar, nossa, como é que as coisas caminham? Como é que as coisas vão acontecendo? Como é que as coisas são combinadas, tratadas? Como é que eu vivo isso? Como é que as coisas que eu tenho na minha história me afetam? Como é que as coisas que estão na história do outro também me afetam? Como é que essa afetação mútua faz o que com a gente, né? A gente gosta muito, né, Marcelo, que somos feitos pelas nossas histórias. A gente gosta muito dessa frase. De novo, não que ela feche, não que ela fique determinante, mas desde que a gente nasce, as coisas vêm vindo, né? Os ensinamentos, os ditados, as ordens, os pedidos, a gente vai sendo recheado, a gente vão colocando para a gente muitas coisas que a gente toma aquilo como um caminho, como medidas a serem feitas, como ordens que a gente precisa cumprir. E no relacionamento, muitas vezes, mas muitas vezes, ao longo desses 20 e tantos anos, 23 que a gente está junto, né, Marcelo, nos sistemas humanos aqui em Sorocaba, ao longo desses anos todos, a gente fala, atendendo o casal ou família, mas olhando para o casal, fala, nossa, como coisas que aparentemente podiam ser muito mais fáceis, no bom sentido, conversadas, elas se tornam quase que um tsunami, elas se tornam algo de uma violência, de uma força, muitas vezes, que impossibilita, né? Então, pessoal, vamos conversar disso um pouco hoje, né, na afirmação que faz a gente ficar sensível para se olhar. Porque quando eu afirmo, olha, meus pais ainda moram aqui. Sim, né? Como é que eu olho para isso? Como é que eu
vou construindo em mim a possibilidade. Algo que a gente vem tentando aprender aqui, a gente vem nesse caminho de estudar, que é como é que eu sensibilizo o outro na hora da sessão, para que aquilo que seja conversado ele possa ser penetrado por aquilo, né? Que ele possa pensar naquilo. E a gente também gosta muito de luta, né? Para aprender a cada pergunta, a cada encontro, como é que eu também fico sensível para aquilo que eu estou pensando, para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que eu estou levando para a minha relação. Como é? Que grau anda a minha sensibilidade para perceber como é que eu também me coloco perante o outro, como é que eu vou me fazendo, né, me produzindo, me comunicando, se eu dou essa chance para a autossensibilidade, né, para eu também poder. Então, são coisas que a gente vem nessa luta aqui, né? Aí hoje a gente falou, vamos falar um pouco disso, né, para quem está presencial, para quem está com a gente online, a gente possa poder conversar um pouco disso, dessa busca da sensibilidade para olhar a minha história, para olhar a força que ela vem, como é que eu vou para os meus relacionamentos com certas ou muitas coisas bem determinadas e que impossibilitam muitas vezes muitas coisas. Então, a gente gostaria de conversar um pouquinho disso. Pode ser? E aí, para começar, a gente é muito fã de jogo, né? A gente descobriu desde que a gente começou, que a sessão terapia, a gente joga, né? E a gente chama de jogo relacional. Aí, tudo bem, Maria, se a gente fizer um jogo e a gente abrir para algumas conversas, quem tiver aí, você vai falando, e quem tiver online poder fazer? Pode? Bora, Marcelão. Bom, primeiro, o Marcos nem deixou eu falar na hora, mas eu preciso falar o quanto que eu sou fã da Solange. Tem vários livros da Solange aqui. Os livros que eu tenho da Solange aqui eu não empresto, porque quando se empresta livro, eu não devolvo. Para emprestar é melhor dar. Então, os da Solange eu não empresto. Né? Tenho terapia relacional sistêmica, livro sobre casal, livro sobre filhos. Né? Sou muito, muito fã mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer ela num evento do Pierre Bengozi, do Pierre de São Bengozi. Paulo. Nossa, foi muito acolhedora comigo, assim, só aumentou a minha admiração por ela. Pode parar, senão daqui a pouco eu me sinto Julia Roberts e daí começo a querer fotografia. Sorocaba te ama, né? Fazer o quê, né? Graciela, vamos conhecendo você. Mas, Tá. Oi, Solange. Oi. Ah, tá. E quando o Marcos conversou comigo sobre esse encontro de hoje, a gente começou a conversar, eu falei para ele, Marcos, você falou disso e eu lembrei de uma metáfora, a gente gosta muito de metáfora, né? A metáfora é um instrumento valioso para a gente de trabalho, né? E eu me lembrei de uma metáfora que a gente usa, que é a metáfora de uma mala de viagem. E de que quando a gente prepara a nossa mala para viajar, tem 4 coisas que são importantes, né, de destacar. Primeiro, que são as coisas que a gente coloca na mala, que de fato a gente precisa delas na viagem, durante a viagem, né? E quando a gente chega no destino, aí a gente percebe que a mala está pesada e a gente acaba descobrindo que a gente levou algumas coisas a mais que não precisavam ter ido. E a gente olha mais um pouco e encontra coisas que são desnecessárias, que não deveriam ter ido de fato. E aí, quando olha um pouco mais, percebe algo que faltou. E quando eu penso da nossa saída da casa dos pais para ir para a nossa casa enquanto casal, né? Nessa mala, literalmente, que a gente prepara de roupas e outras coisas, mas também na bagagem vão os componentes sentimentais, os componentes emocionais, as nossas lealdades, as nossas crenças e tudo isso com o qual a gente lida diariamente, né? E de quanto é importante
essas duas pessoas que trazem as suas bagagens irem conversando ao longo da sua caminhada o que daquilo que veio, que de fato precisa, que colabora com a relação, né? O que veio demais, isso aqui veio demais, né? Bastava trazer 2 pares de meia, trouxe 20, para quê? Veio a mais, tem coisa que veio a mais nessa bagagem emocional e tantas outras, né? Às vezes a gente se depara com coisas desnecessárias que deveriam ter ficado para lá, faz parte da história, está na história da família, tudo, mas nessa nova construção que a gente vai tentando aqui dar o início nela, né? Que isso poderia ter ficado. Algum comportamento, né, alguma coisa poderia ter ficado lá, que já não era muito legal lá, né, e não tem muita chance de ser legal aqui. E também aquilo que a gente olha e fala, puxa vida, olha, a minha mãe tinha isso, eu não trouxe para cá, o meu pai tinha isso, eu não trouxe para cá. Então, esse jogo, né, de olhar para aquilo que precisa, aquilo que está demais, aquilo que é desnecessário, aquilo que precisa resgatar, e os dois irem numa caminhada de construção de história, entrelaçando essas coisas para conseguir encontrar a bagagem que é boa para os dois. E aí a gente preparou aqui algumas perguntas com relação a isso, né? Você lê elas, ou Marcelo? Eu leio? Pode ler, que o jogo chama Histórias que Caminham. Histórias que caminham. Então, a primeira pergunta é assim, quando penso em relacionamento, quais ensinamentos me acompanham nos meus relacionamentos, na minha vida conjugal, né? Aqueles ensinamentos, aquelas histórias que a gente vai ouvindo desde criança, que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai observando e elas vão sendo impressas em nós, né? Quais desses ensinamentos me acompanham, né? Já que a gente está anotando, deve vir um monte de coisa na cabeça. Sim. Que a gente possa escolher, né? A gente possa escolher 1, 2 e anotar, ou guardar, né? Deve vir, né? O Marcelo leu agora, já fiquei na minha cabeça um monte de coisa. Deixa eu escolher 1, 2 e anota. Uma segunda pergunta é quais desses ensinamentos que eu penso hoje que eles têm grande chance de se tornarem uma verdade absoluta, se tornar um dogma, se tornar um mito e acabam ficando com muito pouca chance de mudar, né? Que acabam transformando num paradigma. Porque não? A gente gosta daquele vídeo dos macaquinhos comendo banana, né? E uma terceira pergunta, quais ensinamentos eu entendo que sejam importantes de permanecer e como que eu construo com o outro essa permanência, já que a outra parte também traz as suas coisas, né? Não é apenas aquilo que eu quero permanecer, é aquilo que eu quero permanecer no encontro com aquilo que a outra parte quer que permaneça também. E essa dança dialética, né? O que ela vai trazer daquilo que veio de conhecido, permanecendo conhecido, mas também trazendo algo novo. Algo novo. Falando em famílias, minhas cachorras gostam de participar aqui, tá bom? De vez em quando, elas dão um pitaquinho delas, tá, gente? Lilica, não é a sua hora. Como vocês não estão lendo as perguntas, a gente não pensou nisso, né? A gente conseguiria Não, mas colocar. eu posso compartilhar aqui. Pode? Posso. Você está ali. Marcelo, Pode falar, Maria. Aí, eu estou lidando com o Bluetooth aqui. Só um minutinho. Aqui. Meninos são mais rápidos, me ajudem. Acho que é esse aqui. Vamos ver se é esse aí. Está dizendo que quer conectar.
Está conectada? Não. Segue, Marcelo. Se todo mundo está vendo, a gente podia pensar um pouquinho nessas questões, que aqui é um disparador, né, para a gente pensar na nossa proposta, né? E quem está na sala aí presencial, ou quem está, tudo bem se a gente compartilhar, ouvir quem está participando? Tem esse tempo? Ou você quer fazer no final, Maria? Ah, é verdade, né? Olha só. Ótima ideia. Qualquer coisa a gente tenta lá. Isso, olha aí. Cheguem mais perto. A gente não pode ver vocês. Agora sim. Oi, gente! Nossa. Vocês dois estão vendo. Bem, ou sentem Ou mais pra cá, talvez. Aí, Nessa distância que a Maria deixou o computador de vocês, eu estou entendendo que ninguém usa óculos aí e enxerga até ali do alcance para conseguir ler. Quem não sabe ficar reproduzindo na parede. Mas olha, estou pensando aqui também, tudo bem se a gente caminhar e juntar tudo isso no final, porque estamos em 4, mais a Maria 5, né? Nessa condução, o tempo também tem a ver, né? Estou olhando para o relógio aqui, e o combinado com a Maria José, o tempo não era tão grande, mas a gente estava com a ideia de que essas perguntas pudessem fazer essa abertura para a gente. Alguém quer comentar essa pergunta? Estou perguntando se alguém quer falar alguma coisa. E que também, se for para depois, tudo bem para nós também. Tá. Querem? Vamos aquecer primeiro, Marcos, né? Então. Perfeito. Ô Maria, eu vou copiar essas perguntas, mandar no seu WhatsApp, que se você tiver o WhatsApp do grupo aí, você compartilha com eles, tá? Perfeito. Então, Marco e Marcelo, acho que dá para eu dar seguimento em relação a esse disparador que vocês trouxeram, pode ser? Pode, opa. Então, eu não sei se alguns outros familiares chegaram depois, que foi dada a abertura, mas quero cumprimentá-los. É sempre bem-vindo pessoas, né, da comunidade, familiares, casais, não sei a ordem, né, do nível de membros que estão aí presentes, mas estejam muito acolhidos nessa roda de conversa para que a gente possa realmente ter essa troca. E para nós, enquanto profissionais, também é muito gratificante ouvi-los. Então, se em algum momento puderem, no final, é ótimo, né? Os colegas de Sorocaba e eu nos encontramos brevemente na grade da própria especialização, mas é uma honra estar aqui com vocês, porque não estávamos ainda diretamente, né, conectados em sala, numa conversa. O Rossetti é colega do Paraná, então eu resido em Campo Largo, que é próximo de Curitiba, mas ocasionalmente estou na região próxima de Rossetti, somos colegas da Associação Paranaense de Terapia Familiar e também da Brasileira. E assim a gente realmente bebe muito dos ensinamentos dela, porque ela é uma das precursoras dentro da terapia de família, e também, enquanto psicóloga, sou especialista na área de família, e esse tema que os colegas abriram é realmente extremamente digno da abertura dentro da relação quando se pensa em casal, né? Porque o casal, nessa reflexão que eles trazem, dos pais, dessa sensibilidade, como que se toca, como que eu vejo o que está em falta nessa maleta, conecta com o tema que eu havia trazido, né, para Maria, para
compartilhar com vocês, que é essa ideia da linguagem. Como que a linguagem que eu passo enquanto pessoa nessa relação, marido e mulher, chega. Será que está chegando de uma forma assertiva? E não se pode pensar no agora sem pensar nessa relação anterior que eles trouxeram da família, que são esses pais. Né? Então, essa ideia do jogo, dessas perguntas que eles colocaram, nos remete realmente o que eu estou exigindo desse outro, que às vezes não está bem elaborado para mim, na minha realidade interna. Né? Na minha constituição, enquanto antes de ser casado, como filho, como filha, ficaram algumas lacunas. Então, a mala pode estar carregada em algumas coisas e em falta em outras. E muitas vezes nessa relação no dia a dia, fica descompensado. Aí me veio aquela metáfora, né, da gangorra, que nem sempre está na ideia da harmonia. Muitas vezes vem o conflito e acirrado, às vezes até bélico, chegando a uma situação mais extrema. Né? Então, eu vou compartilhar brevemente algumas ideias que eu trouxe em slide, porque eu vejo que o nosso propósito enquanto profissional também é de enxergar esse visual de o que é isso, o que tem nessa família, né, de origem, que o tema que foi aberto para eu abrir um pouco é sobre diferenciação. Diferenciação nessa linguagem que é minha, mas também é do nós de casal. Então, eu vou falar brevemente alguns pontos que me veio em reflexão, que eu coloquei em visual, porque o campo visual, dentro da neuropsicologia, da aprendizagem, é 70% dos nossos canais de aprendizagem. Então, assim como temos, né, os familiares, os casais, aí eu acho que ajuda também a fazer essa conexão com o guardar essa experiência sensibilizatória para depois a gente exercitar. E todos nós temos muito a aprender nessa relação em família a dois, né? Família quando já temos os filhos aí chegando. Então, eu vou abrir aqui para todos, para que a gente possa visualizar. Abriu, Maria? Não, está abrindo. Fechou. Ok? Yes. Então, essa diferenciação que eu coloquei é a ideia para a gente observar lá atrás, né? Um estudioso muito importante que é o Bowen. Então, ele que criou esse termo da diferenciação. E ele traz essa ideia do processo de separação, que é um esforço, né, constante dessa definição de quem sou eu, que é chamado de self, né? E nesse processo, ao longo da nossa história, que a gente vai desenvolvendo a individuação, que é a expressão do que somos dentro da nossa individualidade. Quando ele, depois de bastante tempo, como médico, como psiquiatra, né, sai da sua cidade de origem, diante de 5 irmãos, uma família dentro da área rural, né, ainda muito simplista, mas de uma família dentro da burguesia da época, ele se muda e migra do Tennessee, lá nos Estados Unidos, na área mais sudoeste da região, e vai para Washington, uma região mais abrangente, né, dos Estados Unidos, onde tem um instituto muito conhecido. Ele começa a fazer muitas pesquisas. E dentro dessa criação da diferenciação, ele estuda, então, a dinâmica familiar, né? Essa ideia de que as famílias, os casais, quando têm a sua relação com os pais, mesmo aqueles que tragam na informação, meu pai ou minha mãe foram distantes, foram ausentes, ainda assim a gente precisa ter uma relação de autoconhecimento, porque mesmo ausente ou distante emocionalmente, eles estão envolvidos na nossa Constituição e possuem e têm uma representação muito importante na falta ou no excesso de algumas questões. Então, ele coloca uma ideia de triângulo como unidade mínima relacional. E essa ideia é para que a gente, enquanto pessoa, tenha uma observação. Eu, pai, mãe, ou quem fez essa função de cuidar.
mesmo ausente, como que essa ausência está impressa como uma fotografia dentro de mim, né? É uma ideia assim, para a gente... Como? Você está rodando o teu slide? Não, já estou na próxima lâmina. Tá, então ele não está rodando para a gente. Então deve ser a questão da internet. Mas está chegando bem o áudio, está conseguindo ser compreensível? Uhum, sim. Ótimo. Então, de repente, não seja o mais importante para eu acelerar um pouco mais na partilha, para não ficar aquém do horário para a próxima colega trazer, né, as informações. Não, ela já está na 4ª lâmina. Ela tem que abrir. Ela tem que abrir e deixar o slide em tela cheia. O meu está em tela cheia aqui para vocês, não, eu vou fechar e abrir novamente. Agora foi, Grazi. Aí, eu vou parar a apresentação, só um instante. Tá. E vou abrir novamente, só um momento. Uhum. E quem sabe, na hora da abertura, ele não carregou aberto, né? Então, às vezes, é importante abrir novamente. Uhum. Eu já estava na 4ª lâmina. Esse horário é um horário de pico, que as pessoas estão acessando, também dificulta, né? Sim. Gente, olha, tomem café aqui, ó, não deixe sobrar nada. Aproveitando, o Silvio e os dois fazendeiros ali trouxeram café, jantar moído, viu? Geleias. Eu quero esse café aí. Meu filho, está perdendo aqui, viu? Tem uns casal de fazendeiros, trouxeram café. Veja se entra agora, por favor. Ainda não. Aí. Ok? Sim. Entrou? Agora Ok, sim. então, estava indo para a 4ª lâmina, terminando aqui essa 3ª, então. Então, nessa relação desse olhar dele que ele começou a fazer para os casais, para as famílias, inicialmente ele começou a ideia na experiência, olhando as crianças com suas mães, né? E era uma relação importante para sentir o quanto que aquela relação estava ou não funcional, principalmente porque, como psiquiatra, ele tinha uma ideia de experiência prática com mães esquizofrênicas. E, a partir disso, ele seguiu esse estudo em cima de mães não esquizofrênicas, essa relação direta com os seus filhos e com os pais, muitas vezes não funcionais, mas que, mesmo não presente ou ausente, como eu havia dito, estão presentes no seu mundo interno, pela falta ou pelo excesso. E esse é um ponto extremamente importante da sua teoria, que nos ajuda a clarear e a trazer esse autoconhecimento do hoje, nessa relação conjugal, para que eu esteja sempre nesse espelho. Se eu exijo do meu par, será que é dele mesmo enquanto ser? Ou está alguma repetição acontecendo da geração anterior que eu preciso, dentro de mim, resolver e cuidar para que vá a um passo à frente nesse futuro mais saudável e funcional com quem está comigo? Para que isso não se perpetue nas exigências e compromissos não tão saudáveis quando chegam os filhos, né? Então, os vínculos nesse processo de individuação, eles são importantes para que esse âmbito individual possa reforçar esse sentimento de pertencer, né, de se sentir validado, de se sentir acolhido, e no âmbito familiar, reforça essa identidade, esse todo que funciona, e quais membros que estão juntos nessa caminhada de crescimento. Então, tem um outro autor italiano que ele traz que, para favorecer esse crescimento, esses elementos que constituem não podem ser muito rígidos. Então, quando os colegas na primeira partilha colocaram, né, como tem sido essa mala? Será que está muito carregada? Além de estar muito carregada, muitas vezes, nas nossas vivências de lembranças das histórias, a partir dessas perguntas que eles fizeram, né? Já me veio várias coisas, assim, e cada vez que a gente faz esses jogos
a serem reflexivos, vem coisas novas, e isso que é muito bacana, até enquanto vocês, casais, né, familiares que estão presentes, poder refazer essas perguntas daqui a um tempo, para vocês experienciarem isso, não é, Marcelo e Marcos? Isso acontece com frequência conosco, quando a gente se permite a refletir sobre aquilo em outros momentos da nossa vida. Então, Andolfo traz isso. Essas experiências nossas, nossas gerações anteriores, dentro do aqui e agora, se elas são muito rígidas, elas acabam não trazendo essa evolução favorável. Elas tendem a ter uma estabilização. E o nosso trabalho, então, enquanto ser, é, como a rocha, né? Começar, pouco a pouco, a tirar, a fazer buraquinhos, para trazer luz, para trazer uma possibilidade mais clara, que transpasse essa rocha, que consiga abrir caminhos nesse diálogo ao outro, que aí sim entra a linguagem mais amorosa, esse caminho mais pleno e mais tranquilo diante da relação. E aqui uma outra contribuição, que é do Alisson, que ele coloca como que esse caminho desse processo de individuação e extinção de dívida, ele nomeia como a conquista da autoridade pessoal, porque é como uma vitória, por isso que está em aspas, né? A conquista da autoridade pessoal. Essa conquista que não permite compromisso entre gerações. Então, autonomia e autoridade pessoal são ideias que a gente pode, talvez, né, trazendo a mala nova, que a gente pode descarregar o que está sobrecarregado e trazer uma mala nova do atual, do conjugal, sem trazer esses compromissos que muitas vezes nos puxam lá para a família de origem, para as relações que ficam em lealdades, às vezes deixando o nosso núcleo familiar e fazendo tentativas de resolver coisas do lar de origem. Isso tudo vai trazendo alguns desgastes para o conjugal. E é uma atenção importante que está ao nosso alcance, pouco a pouco, buscar pesquisador que traz como conquista dessa autoridade pessoal. E fazendo um recorte breve, a título de curiosidade, só para que vocês possam ampliar um pouco mais, contribuindo essa complementaridade com as perguntas, né, dos colegas, a gente pode observar pesquisas bem interessantes que foram feitas nesse aspecto conjugal, dessa linguagem, do como que se chega na relação através dos estudos de Gottman. Ele, há mais de 40 anos estuda, ele é americano, ele traz influências importantes, assim, em marcos, em décadas diferentes, diante dessa relação a dois, né? E então ele denomina como laboratório do amor, porque são pesquisados dentro da rotina diária, casais são selecionados e ficam nesse espaço em Seattle, né, em Washington, nos Estados Unidos, e há toda uma análise de caracteres físicos, expressão da narrativa, do como se traz, o que se quer, na forma que isso chega ao outro, e isso traz dados importantes para que a gente observe em critérios que nos ajudam no dia a dia a ficar mais claro, para melhorar as nossas dinâmicas, né, do como fazer diferente para melhorar. Então, essa pesquisa mais atual dele envolveu 834 casais, né? Esses casais foram submetidos a várias perguntas, né, uma análise bem criteriosa, e divididos em dois grupos. Casais satisfeitos, em que ambos trouxeram essa ideia de que, ok, estou bem com a relação, e não satisfeitos ou divorciados foram aqueles que trouxeram, pelo menos um deles, ou os dois, não, alguma coisa está mal resolvido, não tem jeito, eu não confio mais, e essas coisas foram sendo vistas na relação diária da pesquisa. Então, em cima de todo um trabalho de pesquisa realizado, 4 itens foram observados que nos ajudam a ter mais visualização na dinâmica diária. A crítica, o poder da crítica, como isso é forte, que se dá através do ataque ao caráter da pessoa. Então, a exemplo, ele é tão preguiçoso, sempre esquece de fazer tal coisa. O menosprezo, esse descontentamento que tem com o outro, né, com as
as funções que traz, às vezes, para ajudar, e já diz, não, não é assim que eu quero, ou revira os olhos, ou zomba, nunca faz, né, o que eu preciso. Então, menosprezar a atitude de ajuda, seja ela qual for. Um terceiro elemento, né, a atitude defensiva, é o contra-ataque, que mal deixa a pessoa trazer algo e já coloca no contra, que você faz a mesma coisa que eu, é um exemplo que aparece muito na fala, né, dos cônjuges. E um quarto elemento, que é a obstrução. Não quer falar, ouvir, então traz um ignorar, sai de cena, ou no mesmo ambiente acaba ficando retraído e sem contato algum com a pessoa. Essa ideia de obstrução, de sair de cena da relação, eles trazem um outro nome, segundo o autor Christian Hanley, que é a demanda-retraimento, que são casais que fazem a mesma ideia de não querer falar, de ouvir, independente se é hetero ou homoafetivo, né? Nessa situação de que um demanda, faça isso, eu quero isso, e o outro simplesmente, até às vezes diz que vai fazer, mas faz totalmente o contrário. Então tem o extremo, né, de isolar completamente ou dizer que vai fazer e não faz, e acaba sendo incoerente. E aqui, por fim, os ecos dessa relação que acabam sendo repetitivos, persistentes, dentro desse ciclo conjugal, tem esses 3 campos minados que muitas vezes só podem acontecer e que vocês estão aqui, né, enquanto casais, famílias, para prevenir. E o nosso papel é justamente de trazer luz para essa prevenção, independente do nível que está na discussão, na briga, na relação difícil. O desligamento emocional, inundação ou reciprocidade negativa. Que nada mais é de que a gente só divide por questão de aprendizagem, mas uma está intimamente ligada com a outra e às vezes acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, desligamento emocional são casais que começam com aquela ideia de pouco interesse, pouco afeto, ficam gradualmente, né, até em outro quarto. A inundação já chega com um pouco mais de agressividade, aquela ideia do revide verbal, ou às vezes até por meio dos objetos, né? Reciprocidade negativa, os dois lados acabam tendo mutuamente agressões, seja no verbal, seja no ataque ao caráter, somado àqueles 4 critérios, né, que o Gottman diz, os 4 cavaleiros do apocalipse, que são justamente para a gente ficar em alerta na hora que a gente começa a agir, e eu falo a gente porque nós também, enquanto profissionais, vivendo as nossas realidades, também temos que nos cuidar a todo tempo, não é? Dá aquele tempo, a hora que começa a vir à tona. É melhor a gente parar, dar o tempo de qualidade, daqui a pouco a gente volta e as coisas podem ficar um pouco mais favoráveis, às vezes até 5 minutos depois ou 10 quando baixa, ou quando é mais persistente e mais a nível profundo, né, a briga ou a discordância, quem sabe até no dia seguinte ou mais tempo, depende de cada um, né? E aqui, só para vocês terem ideia e começar a ampliar, já que é um workshop para vocês se imaginarem, eu trouxe os estilos dos casais que ele coloca para nós, né? Que são aqueles estilos 3, no sentido validadores, que tem uma relação de poder conversar de tudo, se interessar pelo mundo do outro, como que foi no trabalho, tem esse caminho aberto dessa relação. Então, olhando o que os colegas trouxeram da mala, talvez a mala dos dois, dentro dos seus interesses individuais, estejam abertas, não estejam fechadas. E isso acontece com muitos casais, né? Eles, muitas vezes, não têm um caminho aberto de troca sobre a infância, sobre a adolescência, sobre o momento atual de vida. Então, aos poucos, esses que são mais voláteis, que alternam entre abrir ou fechar a mala, e esquivos totalmente fechados, no sentido da mala colocaria até cadeada, porque não pode saber do passado, não fala-se muito da família, às vezes tem muitos segredos envolvidos, são diferentes estilos e que muitas vezes alterna-se. E isso também acontece e a gente vai procurando a trazer mais dentro da metáfora que me veio quando os colegas trouxeram, né? A gangorra para a gente estar mais próximo do harmônio, né? E a pesquisa no final traz, né, uma crença que caiu por terra, que é casais satisfeitos resolvem todos os problemas. E isso não necessariamente é verdade. Muitos acabam convivendo com questões que não precisam necessariamente ter uma solução pontual, racional,
mas se há uma negociação de que, às vezes, não é nesse tempo e nem diz respeito por não ser diretamente do casal, mas sim ligado às famílias de cada lado, pode acontecer o ok. Ou mesmo no mesmo núcleo, né, no lar, questões em relação, principalmente que envolvem ao dinheiro, né, ao poder de tomada de decisão, que um acha que precisa ter mais aspectos em justificativas, que nem sempre tem uma resolução mais diretiva, né? Então, por hora, são essas contribuições, tem mais algumas lâminas, mas eu penso que dá para trazer na posteridade, tendo o tempo hábil para não ultrapassar muito tempo do momento que temos. Obrigada. Obrigada, Grazi. Solange, com você, querida. Olá. Muito obrigada, Maria José. Muito obrigada aos colegas, aos participantes. Antes de eu começar a falar, eu queria tirar uma dúvida. Porque como é a primeira vez que eu participo junto com Maria José, com vocês, acho que eu estou meio confusa aqui. Não é um evento para profissionais só. Tem famílias também? Sim, tem famílias também. Ah, eu não sabia. Se eu soubesse, tinha feito uma coisa bem legalzinha, assim, para agradar gregos e troianos. Então, o Marcos começou brincando comigo que ia falar sobre o padrão de funcionamento, né? Eu sou completamente viciada, eu sou completamente repetitiva, eu sou completamente focada nessa questão do padrão de funcionamento. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contextualizar um pouco da onde que eu tirei essas coisas, da onde que eu tirei as ideias que eu vou trazer aqui. Então, na verdade, assim, eu sou psicóloga, formada há quase 50 anos. 48, com certeza. Então, eu tenho uma história, né, de ter participado já de muitos movimentos, de enxergar muita coisa acontecendo. Então, muitas vezes, eu tenho posturas, eu tenho colocações muito pouco convencionais, porque a idade e o tempo de trabalho vai te dando alguns direitos, vai te dando algumas regalias, né? De você poder falar e pensar fora da casinha. Então, eu trabalho há muito tempo, e quando eu comecei a trabalhar, eu fiz formação em psicodrama. Não porque eu achasse que o psicodrama era o máximo, nem porque eu achava que eu dava para coisa. É porque era a única coisa que tinha para fazer aqui em Curitiba, há 50 anos atrás. Então, um pessoal que já tinha terminado a faculdade trouxe a formação em psicodrama, e eu falei, é aí que eu vou. Né? E muitas vezes eu brinco que eu virei psicodramatista para não perder o marido, porque eu era casada já, quando eu saí da faculdade, até antes de sair da faculdade, e um dia meu pai me perguntou, o que é que você vai fazer com esse curso? Como é que você vai ganhar dinheiro? O que é que você vai fazer? E eu, no susto, falei, acho que eu tenho que fazer um curso de especialização. Ele falou, aonde? Falei, em São Paulo ou Porto Alegre? Ele falou, tá bom, eu te banco. Mas vocês pensem um pouquinho, há 50 anos atrás, por mais que meu marido fosse o máximo de companheiro, como é que eu ia para lá? Ia perder o marido. Então, para não perder o marido, eu entrei num movimento que tinha de trazer a formação de psicodrama para cá. E comecei a fazer formação, eu estava na universidade ainda. Quando eu estava já terminando a formação em psicodrama, e achando que eu já era o máximo, eu já sabia um monte de coisa, um dos meus supervisores me falou que estava fazendo terapia em São Paulo com uma moça que era especialista em terapia corporal, ela tinha acabado de chegar da Inglaterra.
E eu achei muito legal aquilo. Fui atrás e acabamos trazendo a formação para cá e tal, e eu virei uma terapeuta corporal. Virei uma terapeuta corporal que já juntou com as questões do psicodrama. Até que um dia eu ouvi falar que tinha uma terapeuta, uma professora na Belo Horizonte, que trabalhava com a pessoa mais saudável da família. Nessa época, eu já trabalhava com família e casal, porque eu tinha feito uma especialização dentro do psicodrama. Uau! Eu sempre gostei de trabalhar com prevenção, sempre gostei de trabalhar com gente que queria arregaçar a manga e trabalhar. Então, falei, vou atrás. Imagina trabalhar com quem é o mais saudável da família. E lá fomos nós buscar a Zélia Nascimento, que não trabalhava com o mais saudável, trabalhava com pensamento sistêmico complexo, trabalhava os primórdios da terapia familiar sistêmica aqui no Brasil. E quando ela veio para cá, a primeira coisa que eu achei, assim, eu nunca vou ser uma terapeuta sistêmica, porque eu já era o máximo, já tinha 2 formações, já trabalhava. Mas conforme comecei a enxergar o que era pensar sistêmico, colocar em prática na minha vida aquelas propostas sistêmicas, entrou, fui mordida pelo vírus e fui embora. Quando eu falo disso, muitas vezes eu falo que eu sou uma mulher de muita sorte, porque eu tive um pai e uma mãe que tinham um funcionamento sistêmico. Então, eu aprendi algumas coisas com eles. Por exemplo, meu pai dizia, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha consciência, escolha e se responsabilize. Vocês imaginem isso há 60 anos atrás, né? 50 e tantos anos atrás. E a minha mãe também era muito sistêmica. Ela dizia, ninguém é melhor ou pior, não existe isso de certo e errado, você tem que olhar todo mundo, você sabe que sempre tem alguém para cima de você, alguém para baixo, e outras leros ali. Então, quando eu comecei a enxergar essa questão do pensamento sistêmico, eu fiquei realmente passada, né? É com isso que eu quero trabalhar. E comecei a trabalhar, então, com isso, juntar coisas e tal, até que fui fazer um curso na Itália, com a Adolphe, e passei muito mal no curso, por várias questões, mas, principalmente, porque eles achavam que eu era uma psicopata que tinha levado a Adolphe na conversa. Porque as pessoas que fizeram o curso comigo eram pessoas com muito mais idade, eu tinha 35 anos, as pessoas eram muito mais velhas, trabalhavam, as instituições bancavam elas, então elas estavam fazendo o curso porque a instituição bancou. E eu era uma pobre brasileira que trabalhava 40 horas por semana, que estava pagando meu curso, etc. e tal. E comecei a ter algumas sérias dificuldades com relação ao que era ser sistêmico. No primeiro dia de curso lá, ele atendeu uma família e a gente tinha que depois dizer para ele o que a gente achava que ia acontecer com aquela família na sessão de seguimento ali há 6 meses. E eu falei, a minha preocupação é com o pai, porque o pai tem porque o pai é depressivo, o pai tem sinais de depressão. E o grupo todo caiu em cima, como depressão? Ele era muito legal, muito animado. E eu falei, olha o corpo dele. Né? Porque como eu tinha esse registro de terapeuta corporal, eu enxerguei isso no corpo dele. Quando voltei, claro que apanhei muito lá, etc. e tal, até eles entenderem que eu não era tão louca. Quando voltei para cá, eu trabalhava numa instituição aqui, que chamava Núcleo de Psicologia, que existe hoje ainda, só que eu não trabalho lá há muitos anos,
E a gente conversou e falou, vamos dar um nome para aquilo que a gente faz. Porque senão a gente vai apanhar muito no mundo. Porque a gente falava, eu trabalho com isso, com aquilo, falava, mas isso não se faz, isso está errado. Aquela coisa do certo e errado, né? Então, há muitos anos já, 1989, a gente resolveu dar um nome para isso que a gente fazia. E chamamos, então, de terapia relacional sistêmica. Né? Terapia, porque a gente achava que tudo na vida é terapêutico, relacional em função da questão do psicodrama, que traz essa questão relacional, não só como sempre estamos em relação, mas de que o terapeuta pode ser um elemento terapêutico na relação com o seu cliente, na sessão terapêutica. Então, é com isso que eu trabalho já há muitíssimos anos, e o foco era as questões sistêmicas e relacionais. Em 1993, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com equipe, com muita gente, estava cansada, estressada, etc. E tal. Fui trabalhar sozinha. Quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu comecei a rever tudo que eu fazia, se aquilo tinha lógica ainda, se aquilo não tinha, como é que era. E acabei fazendo uma terapia relacional sistêmica muito específica com a minha forma de ver, com a minha forma de funcionar. Então, a partir de 93 para cá, o foco do trabalho relacional sistêmico é o padrão de funcionamento. Que o Marcos fica sempre rindo que eu só falo disso, mas é o que eu enxergo. Então, quando vocês falam nas malas que trouxeram, quando a Graziele fala na questão relacional, nos vínculos e tal, eu sempre enxergo e sempre consigo fazer uma leitura de que essas coisas fazem parte do padrão individual, do padrão de casal, do padrão da família. Né? Então, na minha compreensão, para as famílias que estão aí, que nunca me viram falar disso ainda, assim, o que é padrão de funcionamento? É uma forma repetitiva que os sistemas têm que engloba todos os aspectos. Então, é uma forma repetitiva que aparece no sentimento, nas ações, nas reações, nas relações. Então, tem um jeitão, tem um padrão que cada sistema tem de se relacionar, de existir, de pensar. Esse padrão, ele é formado, no mínimo, trigeracionalmente. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de entrar em contato com algumas pessoas da família do meu pai, gente que nem meu pai conhecia, gente de muito longe, assim, que nem eles se conheciam. E quando eu encontrei, eu fiquei muito chocada de como tinham padrões, como tinham comportamentos que eram muito semelhantes. Né? E era uma família que desmembrou-se depois. Então, esse padrão de funcionamento, ele vem a partir das famílias de origem, e quando o bebê nasce, ele é impregnado por aquele padrão, que não é só o que se fala, é o toque, é a participação, a existência. Né? E ele vai construindo esse padrão. Não tem muito tempo para a gente falar sobre isso, mas a pessoa vai tendo o seu padrão a partir do que é aprovado ou o que é criticado na sua família de origem. De um modo geral, a gente não tem consciência sobre esse padrão. Por isso que eu trabalho tanto com padrão, para ajudar as pessoas a terem consciência. Quando o casal junta e se casa, cada um tem a sua forma de ser, o seu padrão. Aí tem algumas coisas interessantes. Se os padrões forem muito diferentes, as pessoas não se casam. As pessoas nem se enxergam. Então, se eu me juntei a alguém,
É porque coisas semelhantes existem no nosso padrão. Nessa junção de quando eles se casam, eles vão estabelecendo o padrão do sistema conjugal. Então, coisas da família de origem que ficam mais fortes, outras que vão se apagando, e vão estruturando esse padrão conjugal. E daí começa tudo de novo. Se eles têm filhos, vão passando para os filhos, etc. Então, quando eu falo em padrão de funcionamento, e é a minha proposta como terapeuta, é a minha proposta como... É sobre isso que eu escrevo, que eu falo, é sobre isso que o curso de formação do Instituto Relacional Sistêmico foca nisso, né? Ultimamente, eu tenho uma outra porta de falar sobre isso, que é o tal do Instagram, que eu era super preconceituosa, achava que não tinha nada a ver essas questões de rede social, porque eu sou uma mulher antiga, né? Sou de outro tempo, mas, conforme eu fui lidando com essas questões, eu fui vendo a força dos meios sociais para as pessoas se trabalharem, né? Então, eu tenho um Instagram que chama Viva Consciente. E nesse Instagram eu tenho vivenciado algumas coisas muito importantes, das pessoas lerem e começarem a tomar consciência, né? Porque o título do meu trabalho é A Consciência do Padrão para Realizar as Mudanças Necessárias. Então, assim, antes de pensar em mudança, tem que pensar em consciência do próprio padrão, né? É o primeiro passo. Então, o trabalho com padrão de funcionamento não é tão simples também, né? Não é tão fácil. Ele passa pelas pessoas enxergarem qual é o seu padrão. A partir disso, realizar as aprendizagens necessárias e, a partir disso, fazer as mudanças, que às vezes são necessárias, às vezes são desejadas, às vezes são imprescindíveis, né? Então, esse caminho de tomada de consciência, aprendizagem necessária e as mudanças é o trabalho relacional sistêmico com padrão de funcionamento. Então, quanto mais... E dentro por exemplo, no trabalho com casais, é um trabalho que é muito legal, é o máximo. Quando eu consigo, como terapeuta, seduzir aquele casal a enxergar o seu padrão. A partir disso, eles não precisam mais de terapia. Eles podem, serem terapeutas, que é uma coisa que eu chamo de casal terapeuta do indivíduo, né? Eles podem começar a fazer isso de uma forma rotineira, né? Enxergar como é que eles funcionam, enxergar o que eles precisam aprender e enxergar como que eles podem fazer essas mudanças, né? Só para encerrar a questão da minha fala, falando da questão da mudança, né? Quando a gente estuda questões de mudança, questões sistêmicas, a gente aprende que existem mudanças de primeiro grau e mudanças de segundo grau, né? Então, as mudanças de primeiro grau são mudanças de conteúdo, são mudanças do jeito de fazer as coisas. Eu uso um exemplo que mudança de primeiro grau é assim, o marido batia na mulher com um pau de lenha. Eu sou do tempo que tinha pau de lenha. Pau de lenha. Nossa. Quando eles compreendem que não é legal se bater, não é legal bater na mulher, não é isso. Então, eles se trabalham e fazem uma mudança de primeiro grau. Ele para de bater com o pau de lenha e bate com uma flor. Né? Para quem apanha, é magnífico parar de apanhar com pau de lenha e passar a apanhar com uma flor. Só que o padrão não mudou, né? Então, a mudança do primeiro grau é mudança de conteúdo. A mudança de segundo grau é a mudança de padrão de funcionamento. É quando, ao invés de bater, ele para e fala, vamos conversar?
né? Você quer saber por que eu te bato? Eu quero saber como é que é para você apanhar, etc. Esse é um exemplo meio chulo, mas é um exemplo que fica bem claro, né? O que é quando eu falo disso. Então, é com isso que eu trabalho. É isso que eu ensino, é com isso que eu trabalho, é isso que eu procuro viver na minha vida. A base disso tudo é pensar sistemicamente de verdade, pensar sistemicamente no dia a dia. Né? Que uma outra brincadeira que eu faço também, que é muito fácil eu chegar para minha cliente e dizer: quando seu marido gritar com você, você pense que não é só porque ele não gosta de você, não é porque ele está querendo te agredir. É porque o chefe brigou com ele, é porque ele está ruim de estômago, é porque ele não sabe o que fazer, etc. E tal, né? Isso é legal falar para a cliente. Agora, você só é sistêmico mesmo se você pensar isso na hora que o seu marido gritar contigo. Senão é teoria e não te leva a lugar nenhum. Então, poder introjetar essas questões do pensamento sistêmico, de que não tem certo e errado. E quando eu falo em pensamento sistêmico, eu sou uma mulher antiga, eu sou do pensamento sistêmico clássico, pensamento sistêmico complexo. Né? Eu uso no meu trabalho, no dia a dia, essas questões de pensar redondo, de não ter certo e errado, de poder lidar com as coisas desse jeito. Então, é isso. Por isso que eu só falo em padrão de funcionamento. Tá de boa? Super de boa. Obrigada, Solange. Você já volta para fechar aí, tá bom? Tá bom. Vou virar agora aqui. Também vou fazer uma apresentação, fiz uma síntese bem tranquila e rápida. Agradeço quem está chegando aí, né? Algumas pessoas chegando, estou vendo que tem gente lá de Minas, coisa boa, hein? Gente de várias partes do Brasil com a gente, que delícia. Então, bom, eu sou Maria José, hoje estou aqui no Instituto Acreditar e Compartilhar, na coordenação, cada dia um desafio a ser vencido, né? E estou bem feliz com a presença de vocês. Todas as pessoas que estão nessa sala são nossos professores. A aquisição mais recente é a Solange, né, Solange? Para saber que ela vai aprofundar o padrão relacional 6 horas aí, em fevereiro. A gente está bem curioso e feliz com isso. Então, como a minha trajetória... Vou falar sobre padrão de funcionamento. Isso aí. Todos convidados. Bom, como a minha trajetória é muito com o pezão lá no social, né, eu pensei de fazer uma contribuição e a ideia é dizer como que a terapia familiar pode colaborar, né, em que contextos ela pode ajudar, então, as famílias, os casais, etc. Então, pensei de falar um pouquinho do diagnóstico social e do funcionamento do casal a partir disso. A Graziella, ela falou, então, do Andolfi, falou de vários autores. Então, essa discussão que eu vou trazer também, né, referência dos autores já apresentados. Eu usei, nesse primeiro slide, um livro do Andolfi, que é O Casal em Crise, de 1972. Né, eu achei muito legal, porque ele traz, né, no capítulo deste livro, ele fala sobre a escolha do parceiro. Então, quando a gente vai falar de diagnóstico social, a gente vai falar de vida social, os amigos, etc, etc, etc. Mas isso não é assim, mágico, né? Já vem a partir disso, até que a Solange explicou também, né, que como é que a gente escolhe o parceiro que a gente casa, né? E aí, dentro dessa escolha, a gente tem que considerar, então, que a gente vem de um jogo familiar, de cheios e vazios. Então, assim, a minha mãe se casou com 15 anos e ela disse: você vai casar com aquele ali, ó, que ele é trabalhador. Pronto, é cheio, pacote é cheio, né? Aquele presta.
E aí, bom, se aquele presta para minha mãe, vai prestar para mim. Só que não, né? Algumas vezes não. Então, é desse lugar, né? Vem também, então, de todo cercado, a escolha do nosso parceiro vem cercado pelos mitos familiares do que a gente ouviu, de quem é bom, de quem vale a pena, de quem vai dar conta, de quem sustenta, de quem é rico, né? Então, é desse mito que vem. Às vezes não é uma escolha consciente, é uma escolha a partir de um mito. Então, dependendo do quanto esse mito é forte dentro da minha família, é onde eu vou fazer a escolha do meu parceiro, né? E para considerar, então, se é uma escolha consciente ou não, a gente tem que olhar isso também dentro de um contexto e do tempo. Então, por exemplo, uma adolescente de 14 anos, que já engravida, por exemplo, né? Ela não tem condições ali de responder adequadamente a uma situação de maternagem, ou mesmo até conjugal, né? Então, tem que considerar também contexto e tempo. Então, a terapia familiar, ela presta para isso, né? Para a gente pensar nessas coisas enquanto casal. Então, o Andolfo vai dizer, então, que a escolha do parceiro, o que ela seria, então? Ela é uma expressão de tudo isso que a gente falou, né? Uma estrutura baseada nesses mitos, né? Que se modifica ao longo do tempo. Então, pode ser que a escolha inicial, né, do casamento, aparentemente, dado o sim, não seja o sim. Que é isso que todos os colegas aí já disseram, né? Quando que a gente vai dizer esse é o cara, né? Quando a gente já amadureceu um pouco isso, né? Quando o casal, como a Grazi disse, né, fez o seu processo de individuação. Aí a gente vai dizer é para sempre. Tem um psicólogo aqui em Curitiba, o Joaquim Monte, ele trabalha com famílias, com adolescentes, ele vai dizer que a gente precisa casar pelo menos 3 vezes. Né? A primeira vez a gente casa com sexo, a questão mais sexual, mais, né? mais o copo cheio, etc. Segunda vez a gente casa, né? Por conta dos projetos construídos. E na terceira vez a gente casa por amor. Então, considerando tudo isso, não sei se faz sentido para você isso aí, né? Então, considerando isso, o Andolfo vai dizer para a gente, olha, escolher um parceiro é uma evolução, a gente tem que se escolher todo dia, né? Não é só uma vez, né? Por quê? Porque dentro daquele que chega, né? A Solange vai nos ajudar muito a perceber isso no curso, né, de 6 horas, mas a gente sabe que quando eu me caso, né, o João casou com a Maria, não foi com a Maria, foi com todas as relações que a Maria tinha, com a comunidade dela, com o grupo dela, com não sei o quê, né? Com isso que ele casou. Só que na hora ele não viu, né? Só viu a Maria, essa morena e tal. Né? Quando ele foi conhecendo mais, ele falou, opa! Então, eu vou ter que estabelecer novas relações para eu ficar com a Maria, ou vou ter que simplesmente negar, né? E aí entra, então, acontece novas relações, ou acontece a divergência completa, né, e total. E aí surgem os problemas que não são de agora. Então, na verdade, são problemas que não foram resolvidos ao longo da trajetória familiar, transgeracional e etc., e que acabam, então, chegando nessa escolha, né, nessa relação, nessa junção. Ele traz uma ideia de um livro caixa, né? Então, é como se tudo que existe na família de origem, nossa, tivesse um valor, né? E nada disso fica fora. Então, cada coisa tem um valor. E aí, dentro da terapia familiar, o que a gente vai ajudar, né, o casal? É justamente a desenvolver esse novo mandato familiar. Qual que é as atribuições e papéis a partir da potencialidade, a partir de cada um. Mas a terapia familiar, ela vai ajudar também isso aqui já é dentro da filosofia, né? Estou emprestando da Lucilena Galvão essa discussão, ela fala sobre sincronicidade e tempo, e aí ela vai dizer assim, bom, enquanto eu estou discutindo e olhando para a família do João, metendo o dedo lá na família do João, e aí, o que eu já perdi como casal?
que eu gasto muito tempo nisso. Eu posso pensar, né? Quantas flores do meu jardim que eu deixei de olhar? Que eu já entro assim, pá, né? Para dizer, foi ela, foi a sua mãe, foi, né? Quantos pássaros que buscaram abrigo, pessoas que buscaram abrigo, coisas muito simples, eu deixei de ver na minha casa, por causa dessas discussões, né? Quantas vezes o meu cãozinho, o meu gatinho está lá, com a carinha assim, e, então você está chegando. E eu já cheguei isso tanto, nem vi quantas vezes eu deixei de acariciar ele, porque eu estava puto por uma situação que nem é da minha parceira, mas é uma questão que ela traz, está embutido no pacote, e eu não quero aceitar, né? Quantos aconchegos, quantas vezes aquele boa noite, querida, viro para lá e nem olho na cara. Por quê? Porque eu estou brava por uma situação que nem ela sabe. Quantas vezes a gente fez isso, né? Quantos rabiscos pintados assim na geladeira, eu amo você. Joga no lixo. Oh, meu Deus. Acho que ninguém aqui viveu isso, né? Não acontece na casa de ninguém, né? Quantas vezes eu deixei de perceber as formas de vida que a natureza me traz todo dia, para dizer, eu posso aprender com muitas pessoas, mas eu posso aprender muito com meu parceiro também, né? Quantas vezes eu tive dificuldade de arregaçar a manga, né? E trabalhar a minha própria individualidade, né, Grazi? O meu próprio projeto de vida, né? Por conta disso. Quantas vezes eu deixei de plantar, né, dentro da minha casa aquilo que eu quero que viva. E aí tem uma frase aí bem popular que diz: cultive o seu jardim e as borboletas virão, né? Então, a gente fica olhando o jardim do vizinho, enfim, né? Então, é isso. Falando nisso, a gente chega nesse tal do diagnóstico social, que então é isso, né? A terapia familiar, quando a gente vai pensar no social, ela vai nos ajudar, então, a isso que todos falaram, né? A entender essa dinâmica intergeracional e, dentro disso, entender essa complexidade da dimensão extrafamiliar. Eu não estou sozinho na minha cama, não estou sozinho na cama, não estamos sozinhos na mesa, não estamos no shopping, não estamos nos vestindo sozinhos, a gente veste, né, uma dimensão extrafamiliar. E dentro dessa dimensão do diagnóstico social, então, a gente vai encontrar a questão das amizades, que, infelizmente, é fator de conflito para muitas relações, né, familiares. Dentro disso, a gente tem aquele casal que já tem maturidade, aquele amigo antigo, que sempre aconselhou, que segurou você, que é importante que ele mantenha, porque ele te ajudou a manter a harmonia lá e vai ajudar agora. Então, ele faz parte, é importante. Então, um casal maduro, ele vai cultivar essas amizades. Eu tenho um amigo de quantos anos? Era adolescente, né? E nós temos situações onde as amizades não são aceitas por um dos cônjuges. Então, assim, eu sou só amiga da Maria, não sou amiga do João. Então, nós temos isso. Algumas vezes, quando a Solange disse, né, quando isso consegue ser conversado, tudo bem, né? Mas, algumas vezes, isso vira uma razão de disputa. Então, se você for com ela, esquece. Você pode sair no shopping com a Paula de jeito nenhum, né? Mais ou menos. Que a Paula não presta, que a Paula não sei o quê. Mas a Paula é minha amiga. Ela tem que ter um espaço, ou ela está reivindicando também o espaço, né? Então, quando acontece isso, parece que a confiança mútua desaparece do casal. Não é verdade? E aí a dificuldade de manter a amizade mútuas em comuns fica muito mais difícil. Isso dificulta muito a relação do casal. Vocês concordam comigo? Né? Bom, e aí acontece esse drama, né? Esse emaranhado, né? Onde o amigo começa a ser confidente, começa a ser, enfim, parceiro somente de um. Então, dentro do processo terapêutico, às vezes a gente chama o amigo. Né? Às vezes o amigo tem que vir para a terapia para explicar o funcionamento daquela amizade, né? Pode acontecer isso. Às vezes o amigo é o confidente, né? E uma outra questão que interfere no diagnóstico também social é o trabalho.
né? Então, às vezes, a gente está lá na casa, a mulher está preparando o jantar, etc. E toda vez aquela, vou atrasar 20 minutos, 15 minutos, já pega a panela, já quer, né? Então, acontece que, dentro das condições sociais de hoje, nós passamos muito mais tempo no trabalho do que em casa, infelizmente. Tanto homens como mulheres, né? E nesse inteirinho, os colegas de trabalho, ele tem uma função de apoio emocional, às vezes, maior do que o nosso parceiro. Quando a gente não fala sobre isso, isso pode virar um motivo de porrada, né? Ou um motivo de fortalecimento entre o casal, né? De troca e etc, etc, né? Então, quando acontece dentro do casal isso, né, ele trabalha 40, 60 horas, ele já chega, em tese, tranquilo, porque ele sai lá da colera, toma uma cerveja, fala bobagem, esvaziou o HD, e ela está com o HD estourando, né, quando ele chega em casa. E aí? O que vai fazer com isso? Isso é um assunto que se trata em terapia familiar, né? E, às vezes, é preciso fazer isso, né? Já vi casais, por exemplo, deixando um trabalho de 30 anos por conta disso. Que pena. Chegou na terapia, já estava quase se separando por conta disso. Realmente uma pena, né? O ambiente do trabalho não é uma ameaça, mas, às vezes, ele se torna uma ameaça. Então, com o passar do tempo, realmente a confiança fica totalmente esvaziada dentro dessa relação, né? Isso causa uma baixa vitalidade do casal. Porque aí, assim, ele não tem vontade de sair com os amigos dela, ela já não suporta os amigos dele, porque virou concorrente, e aí, né, a vitalidade do casal vai para as cucuias, né? Então, dentro deste tema, né, do diagnóstico, não tem como a gente fugir da ideia de que é preciso, a vida familiar é preciso pensar ela como um todo, né? O Jung diz assim, olha, quando eu viro as costas com o problema me pega por trás, né? Então, assim, não dá para virar as costas. A gente precisa ter uma vida social. Eu quero sair, eu preciso, mas eu não quero sair com o Silvio, né? Mas por que você não quer sair? A gente precisa falar sobre isso, né? Então, a vida é muito curta, a nossa vida, o ciclo de vida familiar é muito curto, porque o jovem casal vai ter o quê? Um ano e pouco, já veio a criança, pronto, né? É outro ciclo, não é mais jovem casal. Mesmo com a criança pequena, precisa sair com outra perspectiva, parquinha, não sei o quê, e aí vem o adolescente, outra perspectiva. Então, não dá para perder nem um pedacinho disso, porque passa um instante, e daqui a pouco já é um jovem adulto, 18 anos, pronto, não quer sair mais, agora não sai mais, e o ciclo se repete, como os colegas já disseram, né? Então, a terapia familiar vai nos ajudar a entender, né, que, na perspectiva da vida familiar, não se trata de um sistema de uma economia fechada, você me dá 50, eu te dou 50. Não é. Tem muitas concessões. E o processo terapêutico é a ferramenta para isso, né? Para aprender a fazer isso. A vida familiar, ela é complexa, porque não dá para armazenar. Então, o que a gente perdeu agora, hoje, o beijo na boca, né? O bom dia de manhã já era, não dá para armazenar. E vai ficando na mágoa. É ou não é, pessoal? Né? Tem que utilizar no instante que surge. Caramba, às vezes é o dia que ela tá no pique, cara. Tá sair. E tem um lute, né? Para aceitar isso, não perca a oportunidade. Vai ficar um mês dormindo no sofá, né? Aproveita, né? É muito precioso cada minuto que a gente passa com os nossos amados, né? E, às vezes, a gente sabe administrar o emprego, o trabalho, a empresa, etc., mas administrar isso é muito diferente. Porque olha aí tudo que a gente está ouvindo hoje, né? Não se trata de uma pessoa, mas se trata de relações transgeracionais que essa pessoa faz, né? De movimentos aí inconscientes e involuntários. E uma pergunta para vocês: vocês têm desperdiçado muito esse tempo ou têm retido ele? E aí?
Mais para assim? Estão pensando, né? Então, a equação é essa, né? Tempo é vida. Toda vez que você perdeu o seu boa noite, o seu bom dia, você perdeu. Perdeu na sua vida a possibilidade de ser melhor, né? É só essa equação. E dentro dessa equação é isso, a vida não vai te dar trégua, não vai simplificar para você, só porque você é bonzinho e vai na igreja. Não vai simplificar, né? Ela tem todas as obrigações que você tem que fazer todo dia, né? Que você não tem como fugir dela. Mas aí, como é que vai fazer terapia familiar, então? Por que esse Marco Cavana, da história de mala, essa Graziela, para que fazer terapia familiar, já que não tem tempo? Qual é o tempo, então, de pensar na vida familiar, né? É todo o tempo do mundo. Agora, já. É em todo momento, né? É o tempo todo. É todo dia. É isso que faz um casal dar certo, né? E aí, dentro da história, né, da Lucilena, ela vai trazer Jung, vai trazer Platão, vai trazer vários filósofos que vão dizer, mas por que eu tenho que pensar no tempo que eu estou dando para os meus amados? Por quê? Né? Como que eu vou fazer isso? Quem que vai me ensinar? É só a terapia familiar? Não é verdade. Né? A vida é pedagógica. Então, todo dia, quando a gente se abre para isso, a gente recebe isso. Né? Então, quando eu abro a janela da minha vida, fui mexer no meu jardim da minha casa, a plantar um pé de lixia, sábado. E quando eu furei o buraco, eu vi que tinha muita areia, muita argila. E aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo produzir como eu posso produzir, porque o meu solo está muito... Sabe? Fiquei a tarde inteira pensando nisso, a noite pensando nisso, fazendo conexão. O que aquilo estava me dizendo, e é verdade. E aí eu furei mais, aprofundei o buraco, é aquele solo. Eu falei, e agora? Fui dormir com aquilo. Você acredita? No domingo de manhã, eu falei, gente, vou ter que chamar alguém para me ajudar. Vamos lá, pegar minhoca, não sei o que, terra hidratada, e o caramba, essa lixinha vai sair daqui. Agora ela vai ser plantada. Foi plantada ontem. Então, é simbólico, né? A vida é pedagógica. E aquilo me ensinou, é verdade. Eu tenho sentido muito dificuldade para algumas coisas acontecerem. Né? Parece que não vai. Olha hoje aqui, parece que está tudo ali e não funciona. Caramba, falta, né, algum elemento e eu tenho que ver isso. Né? O tempo todo, então, a gente encontra respostas. Né? E, para isso, eu preciso colocar as perguntas para ver. E eu devolvo, então, para o Marcelo, né, que trouxe aí as perguntas para nós, né, Marcelo? É sobre a vida familiar. É isso. Marcelo, acho que é com você, meu anjo. É nóis. Manda um cafezinho para a gente. Um queijinho, tem mineiro aí, manda um queijinho também. Eu penso que tantas coisas foram ditas, né? Tantas coisas a gente foi ouvindo e anotando e pensando na gente, nos nossos encontros, na vida. Olha aqui, aí, ó, café moído, aí, ó. Aí, Maria, com tudo isso que a gente está vivendo desde as 7 horas da noite, não, junto com as perguntas, que não precisa ser exatamente as perguntas, podia ouvir quem tá presente, quem está aí pelo... A gente podia ouvir um pouquinho o que eles ouviram, o que chamou atenção, o que eles queriam conversar. Acho que a gente podia ouvir um pouquinho. Não precisa ter uma resposta para as perguntas, não. Acho que as perguntas, o que a Grazi trouxe, o que a Solange trouxe, foi disparando na gente muita coisa, né? Muitas conversas foi fazendo o tempo inteiro aqui. A gente podia compartilhar um pouco quais conversas eles foram fazendo com eles mesmos. O que vocês acham de a gente construir por aí? Quem está no online também, né? Quiser colocar na internet. Sem timidez, pessoal, sem timidez. Quem quiser, claro, né? Um convite, né? A partilha é um convite.
Olha, eu fiquei pensando nisso, né? Me lembrei disso. Eu achei legal a parte que a Solange falou sobre como que o casal, acho que se não me engano foi a Solange mesmo que falou, né? Como que, após entender a dinâmica da, do comportamento repetitivo, né, desse padrão repetitivo, como que o próprio casal pode fazer essa autoavaliação, né? Se eles tiverem ali uma clareza, uma humildade para poder conseguir dar espaço um para o outro, né? Conseguir, às vezes, mostrar um ponto cego que talvez o outro não esteja vendo, o quanto que isso já vira uma didática terapêutica dentro de casa, né? Quando o William falou disso, eu lembrei de uma questão que eu falo sempre, que às vezes eu sou meio piegas na questão de falar de casal, assim. Eu tenho que cuidar para não ficar meio mimimi. Mas, assim, isso que você fala me lembra uma fala minha, que é assim, eu acho que ser terapeuta de casal é a possibilidade de nós mudarmos o mundo, por mais piegas que isso pareça, por mais bababá, né? Porque na hora que eu consigo ajudar um casal a enxergar a forma como eles repetem os mesmos mecanismos, né? E eles passam a enxergar o jeito que eles funcionam sistemicamente, sem conotação de certo e errado, sem conotação de bom e ruim. Mas nós somos assim, nós fazemos assim. Eles vão estar, inevitavelmente, treinando os seus filhos a se enxergarem dessa forma, né? Então, quando um casal... E eu tenho experimentado isso de jeitos muito legais, assim, que quando um casal consegue entender, a gente está em terapia para evoluir, a gente está em terapia para crescer, né? E, na verdade, eu acho que a gente está em casal para crescer e evoluir. E quando isso é compreendido, vira um torpedo, né? Porque os filhos aprendem, os empregados aprendem, os amigos aprendem, as famílias de origem aprendem. Então, a sua fala me lembrou isso, né? Da força que um casal tem em mudar a família, em mudar a realidade. Na verdade, eu não sou não sou da área, sou da área de educação, né? Você é gente normal. Assim, é interessante de observar como a gente traz uma carga, né? A gente no dia a dia não percebe isso, né? Mas olhando agora e analisando um pouco o quanto a gente traz essa carga dos antepassados, né? Eu, principalmente, sou descendente de polonês, né? E como isso é muito forte até hoje na vida, e essa consciência às vezes a gente não tem essa consciência que a gente traz essa carga, né? Acaba não tendo essa consciência. E a gente vai trabalhando, você vai vivendo e vai dando um jeito, né, nas coisas como dá, né? Mas não que a gente tenha essa consciência, né? E isso você percebe que você transmite para os filhos automaticamente, né? Então, acho que essa compreensão dessa carga que vem é importante a gente ter, né? Como não sou da área, então, assim, eu nunca fiz terapia nesse caso familiar, né? Mas, analisando agora, a gente automaticamente acaba trazendo essa carga, acaba transmitindo essa carga sem consciência, né, daquilo que está fazendo, mas você faz. Né?
Como que é seu nome, por gentileza? É Silvio. Silvio. A gente, enquanto terapeuta de família, a gente costuma dizer que todos os casais familiares são especialistas da própria vida. Então, bem-vindo a essa especialidade, porque a cada vez que aprende um pouco mais, fica mais hábil dentro da sua especialidade, viu? Obrigada pela partilha. Quando você falava, Silvia, se eu estiver falando muito demais, me cortem, Maria José, porque eu sou muito metida. Mas quando você estava falando dessa questão da carga, né, eu pensei, me veio uma ideia. Eu acredito que casal e família é lugar para evoluir. Eu acho que um bom casamento não é aquele que eles se amam, que transam legal, porque isso a gente pode fazer com um monte de gente. Mas se a gente faz isso com alguém que você escolhe para viver com você, é para evoluir. Então, quando eu falo essas coisas, muitas vezes fica esquisito, né? Porque todo mundo casa por amor, todo mundo quer amor e quer ser feliz, etc. e tal. E eu acho que é importante trazer essa questão de que, então, voltando ao que eu falava, eu acredito, por outras crenças, que as crianças escolhem vir para as famílias para os pais que vão possibilitar ela aprender o que ela precisa aprender. Isso dá uma mudança total na compreensão terapêutica ou na compreensão da vida. Né? Se ela tem pais, é como se ela escolhesse pais para possibilitar ela lidar com aquilo que é mais difícil para ela. Isso é uma crença minha. Quando eu virei terapeuta de família, comecei a estudar, comecei a ensinar, comecei a olhar trigeracionalmente, pelo menos, as famílias, isso foi tendo uma clareza tão forte para mim, né? De que se você olhar as famílias como vão acontecendo geração a geração, você vai enxergando o que aquelas crianças, por exemplo, o que minha mãe e meu pai, quando eram crianças, poderiam ter aprendido com a sua família e não aprendeu. Como é que isso aconteceu comigo daí? Né? Aquelas aprendizagens que eles não tiveram, eu acabei tendo que ter. E se eu não tive aquelas aprendizagens, meus filhos vão ter, meus netos vão ter. Então, essa questão da carga, eu não vejo como uma coisa pesada, mas eu vejo como uma possibilidade de aprendizagem. Hoje eu tenho muita assim, eu acho mesmo isso. Solange, eu acho que complementando isso, a gente tem uma frase, não sei se é do Landolfo, acho que não é do Landolfo, não, é mais contemporâneo, mas ele vai dizer que quando as famílias não conversam, os cachorros conversam, né? Os gatos conversam. Então, essa possibilidade de aprender sempre, né? Seja com o filho, seja com... Né? Hoje, a gente pode entender isso até com os animais, né? Recentemente, uma família que tinha um pai com esquizofrenia, um problema muito sério de cuidar desse pai esquizofrênico, de repente, a pessoa comprou um cachorro e o cachorro começou a ter crises, teve que tomar medicação e etc. Então, é bonito essa reatualização, né, de possibilidade de transformação. Não somos frios. E aí, quem mais? Fechou aqui? Eu queria falar uma coisa complementando isso, posso? Por favor. Que é assim, desde que eu sou terapeuta sistêmica, uma das coisas mais bonitas que eu tenho vivido é ensinar as famílias e os casais a pensarem sistemicamente. A gente vive num mundo que é completamente linear, um mundo onde o certo e o errado é muito claro. Para cá é o certo, para cá é o errado. Então, quando você consegue
auxiliar uma família, um casal, a enxergar que não tem um certo e errado, que não tem um rótulo de do mal, né? Que tem possibilidades de você olhar e flexibilizar e aprender. Então, eu acho que essa conversa aqui, principalmente quando a gente tem famílias, né, que não são técnicos no assunto, essa possibilidade de começar a pensar de um jeito mais redondo, eu acho que fecha com tudo que a gente está falando hoje aqui, né? Com a possibilidade de juntar todos esses conceitos. Pronto, não falo mais. Perfeito, Solange, ótimo. Então, eu gostaria de convidá-los, então, a fazer uma frase de encerramento aí desse momento. Agora vocês, né, palestrantes, e o que vocês gostariam de deixar como mensagem, né, para quem está aqui ou para quem está online. E nós, aqui do Instituto da Clínica, nós trabalhamos com isso, né, estamos na 6ª turma de terapia de família e casal, na abordagem sistêmica. É um curso multiprofissional, então não precisa ser psicólogo para fazer, você precisa gostar de trabalhar com família, né? Aí estão um pouco dos professores para vocês experimentarem. E nós queremos oferecer uma bolsa, né? Para quem está aqui. Um super desconto de 15%, né, das mensalidades. Então, para quem está no online e para quem está aqui e quiser participar do sorteio, né, Maiara? A Maiara faz o sorteio depois, a gente comunica para vocês no WhatsApp. Nós tivemos mais de 40 inscrições para esse evento, né? Mas hoje muitas pessoas estão em viagem, etc., e pediram para gravar, né? Mas essa oferta vai ser somente para quem está no presencial e para quem está na sala hoje. Então, como foi gravado, a gente consegue identificar o aluno a pessoa que está na sala. O curso ele tem 18 meses de duração. O diferencial dele é que ele é reconhecido pelo MEC. E, a partir do 6º módulo, você começa a atender famílias aqui, né? Com a supervisão de um dos professores, né? Tem uma supervisora que te acompanha todo o tempo. Então, você faz parte do grupo, né? Da Clínica Acreditar e Compartilhar, através dos atendimentos familiares que você vai fazer toda semana. A gente pode te dar a família para o atendimento, ou você pode indicar uma família, né? E aí passa por um critério nosso, etc. Então, a clínica tem uma estrutura de supervisão durante, pelo menos, 12 meses, você vai atender essa família. No final do curso, você vai fazer um relato da sua prática. Então, dentro das escolas, né, e do modelo das ferramentas que você aplicou nesse atendimento, você vai escrever sobre isso. Tá? Então, é um curso validado pelo MEC, validado pela Associação Parlamentar de Terapia Familiar e pela Associação Brasileira de Terapia Familiar. Então, está posto aí. Quem tem interesse, mas olha, tem interesse em participar do sorteio. Tá? Oi? O curso, obrigada, Rafael. Não, o curso é online. Nós temos um módulo presencial, que vai acontecer agora no mês de maio, o módulo da turma que está, né? Que é o módulo de vivência, dinâmicas e técnicas, né? Vários professores vêm, algumas técnicas têm que ser presencial. Então, é um módulo apenas presencial e os demais módulos são dessa forma aqui que vocês estão presenciando. O professor em sala de aula e a conversa acontecendo. Os atendimentos, né? Às vezes pode acontecer de você morar no Rio de Janeiro, eu aqui, os atendimentos são em duplas. Então, neste caso, o atendimento da família pode ser online. Mas a gente também tem o espaço da clínica, então você pode vir aqui na clínica atender a sua família, se você é de Curitiba. E aí você vai receber todas as informações, tá bom? O curso vai começar agora no mês de fevereiro, no último final de semana. Nós temos uma turma hoje que está acontecendo segundas e terças, a última segunda e terça do mês, e uma turma que está acontecendo sexta e sábado. Então, precisa primeiro saber quantos alunos têm interesse para a gente fechar o que é o melhor. Vai ser uma vez ao mês, durante 2 dias. Ok?
E aí, vamos finalizar então? Marcelo, Marco, querem fazer o ponto final? Ponto e vírgula, 2 pontos. Você fez um convite para a gente falar um tchau, né? Sabe que, ouvindo todo mundo hoje aqui, a Solange, a Graziele, meu amigo Marcelo aqui do meu lado, eu fiquei com a frase no meu coração de lute, invista, olhe para você, né? Entenda esse caminho que você faz parte. Eu, ouvindo tudo que a gente foi conversando, né? E quando a Solange falou sobre a questão do precisar acreditar naquilo que se diz, né? Dentro do sistêmico, e é uma coisa que sempre a gente conversa com as alunas, né, Marcos? E para a gente, o sistêmico é muito mais, o sistêmico construcionista é muito mais do que uma abordagem terapêutica. E que para nós isso é uma maneira de enxergar a vida, enxergar a existência, de se enxergar na história e na construção da história. E eu também tenho algumas coisas assim que eu não abro mão de acreditar nelas, assim, né? E uma delas é que, por mais difícil que a situação esteja, ainda existe para nós a escolha de conseguir melhorar. Por mais difícil que seja. Mas, para mim, a escolha ainda de como... Essa palavra que a Solange traz, né, do evoluir, a escolha do evoluir, ela pode estar apagadinha num cantinho ali, atrás de alguém, mas ela está presente. Ela está presente. Essa é uma das coisas que eu não abro mão de acreditar, sabe? Aí acho que alguém fala também, né? Isso Marcelo vai falar alguma coisa a mais? A Solange pode até ficar brava, mas eu estou radiante. Quando eu vi no Instagram a foto minha do Marcos, da Graça, da Maria, a foto da Solange, eu falei, não acredito, cara. Eu vou falar num evento que a Solange Rossetti vai falar sobre ele. Eu tô demais, eu tô top demais. Que delícia. Esse encantamento é muito bom, né, Ei, Marcelo, Marcos? Marcelo, só reconheço o que eu conheço, né, Solange? Sim, sem dúvida. Bom, posso falar um pouquinho, então, ideias finais que me trouxeram como ecos, né, desse encontro, no sentido realmente de que todos os temas, né, que nós abrimos aqui estão interligados, porque as narrativas dentro do caminho terapêutico com os casais, com as famílias, nada mais é do que essa conexão que nós temos no jeito de perguntar, na forma de trazer essa verdade que as pessoas que nos procuram querem de se encontrar, né? Então, quando a gente escutou o William, o Silvio, nesse sentido de que eles realmente trazem a sua voz, é o que esses temas, eles estão interligados, né? O caminho do padrão, se eu conheço um pouco mais como é a minha história, se eu observo como são esses jogos, essas ideias, né, de que o que eu estou carregando, será que está pesado ou não, isso nos ajuda a clarear. Então, esse processo é de clarear, na medida que eu tenho esse conhecimento, eu tenho poder da minha história. E é isso que fica muito forte para mim, né? O poder de fazer diferente a partir do momento que eu conheço. E 3 coisas que nos dá esse caminho menos de pedras, menos de dificuldade, que eu enxergo na rotina, né, de trabalho, é a capacidade de cada par de aceitar o que é o outro, aceitar a verdade que o outro abre, porque geralmente vai com julgamento, né, e acaba fechando as portas e está na mala com cadeado, lá como me veio, né, na representação. Assim como a ideia de menos imposição e mais colaboração. Diferente do ter que para. É possível? Pode. E reescrever o passado, porque a gente não muda o passado realmente, mas a gente pode olhar com mais carinho no que aconteceu
como um bálsamo, né, numa ferida, para tentar diminuir um pouco o que está aberto e as feridas da alma que acontecem nos nossos lares, nos lares das pessoas que nos procuram, traz muito isso, né? Feridas abertas, que dói muito, que sangram. Então, a gente pode reescrever um pouco com jeitos de falar, de trazer uma forma reparativa de algumas situações vividas. Isso ajuda no diálogo a ser mais aberto a dois, ou na família quando já tem filhos, né? E um último recurso que eu costumo fazer e partilho, né, com todos é justamente de a gente escutar como tem sido a partir do tempo que a gente já está trabalhando com os nossos clientes. Então, em cada evento que eu sou convidada a participar, eu procuro trazer um dado de realidade dos meus clientes. Então, eu vou partilhar uma frase que eu trouxe de uma mulher que eu já atendo desde 2017, quando ela chegou, ela estava extremamente numa crise, prestes a se divorciar. Começamos a esse trabalho de diferenciação, olhando para os padrões, como a Solange trouxe, olhando para essas malas, né, que os colegas trouxeram muito bem, e aí veio o marido, foi começando a dissolver, depois, ora, vinha o marido sozinho, ela não, ela estava com o primeiro filho com 3 meses no consultório quando começou, agora já está no segundo, e a família continua e não se divorciou. Mas será que ela não pensa em se divorciar até hoje? Pensa. Por quê? Porque tem altos e baixos, né? Como todas as histórias. E a reflexão que ela traz para vocês ouvirem um pouquinho, mesmo com anos de terapia, mas ainda assim tem alguns altos e baixos, ela traz assim, hoje com 39 anos, casada e com 2 filhos. A terapia fez eu ter uma outra visão em relação aos vários assuntos da nossa vida. Entender que cada família tem o seu funcionamento, seus propósitos, seus núcleos. Para termos uma com boa convivência em casal, precisamos trabalhar o nosso núcleo familiar, fortalecer enquanto casal para um melhor direcionamento dos filhos. Então, um depoimento real, recente, para ficar aí nos corações de todos que estão por aqui hoje. Gratidão por esse encontro, aos colegas, aos alunos que alguns eu vi aqui, e as famílias que nos prestigiaram aí e nos trouxeram também nos relatos bem importantes. Obrigada, Maria José. Posso falar uma coisinha para encerrar? Por favor. O que eu queria deixar para encerrar é assim, que o que faz diferença na vida é você prestar atenção e enxergar a forma como você funciona. Né? É muito mais fácil enxergar o outro, enxergar o erro do outro, o furo do outro, se proteger, se defender. Mas que o processo pressupõe um primeiro passo, que é o primeiro passo de se enxergar. Né? E aí entra uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando você olha para o seu comportamento, você olha para as suas questões, imediatamente a gente quer saber por quê. E a minha sugestão é, esqueça o porquê. O porquê vai te levar para a crítica, para o álibi, para a culpabilização, para a defesa. Né? E esses comportamentos não te colocam no processo. Eles te amarram. Você fica circulando nisso. O processo começa quando você começa a ver o que eu faço, para que eu faço, o que eu posso fazer diferente. Então, eu queria deixar isso como proposta. Obrigada. Obrigada, queridos. Bom, para quem está aqui, tem uma dinâmica bem rapidinho, para vocês não saírem assim, né? Mas eu queria deixar as 3 postagens que nós fizemos no Instagram, da Acreditar e Compartilhar, sigam, por favor, né? Dessa semana. A primeira postagem é uma postagem que não foi da clínica, mas da Galvão, e a gente já sabe isso, fala o tempo todo isso em terapia familiar, falamos isso o tempo todo, que é assim, ou a gente muda ou tudo se repete. Então, pronto. É isso.
ou muda ou repete. Aí tá, parece tão óbvio, né? Aí a gente falou isso, sabemos por que a gente faz. E a segunda postagem é assim, só que tem uma coisa muito difícil, porque é muito difícil, às vezes, a mudança mais necessária é aquela que está diante dos nossos olhos. E é essa mudança que é a mais difícil de ver. Então, às vezes a gente faz coisas e a gente não consegue ver. Bem aqui com o companheiro, com o filho, com o colega, bem aqui. A gente não consegue ver. O que a gente faz todo dia vira o hábito. E a gente não consegue ver o que está acontecendo. Então, olha que coisa triste, né? Ou eu mudo, ou tudo se repete, mas o que eu preciso mudar, que está tão evidente para o outro, não é evidente para mim. E a terceira postagem que eu escolhi, para sair, é assim, ó. Se não existe espaço vazio que seja feito agora. Né? E o espaço vazio é isso, é o espaço da reflexão, do olhar para tudo isso. Então, para eu mudar, né, qualquer atitude minha, eu preciso me recolher no meu espaço, no meu silêncio. E eu preciso perguntar para a minha vida, eu preciso ter as minhas perguntas. Eu preciso estar com as minhas malas abertas para dizer, eu é que vou escolher o que eu vou deixar nessa mala, o que eu vou deixar. Então, é isso, é espaço vazio. Espaço vazio teu. Não é só teu ponto, é você com você. E se permitir a fazer isso. Quando a gente se permite a fazer isso, as coisas vêm. Né? Porque a vida é pedagógica, a gente vai aprender. Então, eu agradeço demais o coração aqui, ó. Tem uma coisa que... Deixa eu colocar minha carinha aqui. Tem um filósofo que diz que a gente tem que perder o coração todos os dias. Para a gente ter um motivo para sair, para encontrar ele. Então, vocês me ajudam a perder o meu coração. Eu fico olhando o Marco, Marcela, a carinha de quem está aqui, todo mundo está com um pedacinho do meu coração. E aí esse filósofo vai dizer, a gente vai perder o coração todos os dias. E vai ter um dia que a gente vai perceber que o nosso coração está em todas as coisas. Né? Então, esse time, ó, é forte, né? Um time que está com o coração nisso, né? Com o pé, com a alma, com o investimento, tudo isso. Então, gratidão, 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 gratidão. Todos que entraram aqui nesse workshop, a gente vai ver como a gente vai distribuir isso depois, tá bom? Todo carinho. Estamos na 13 de maio, 908. Venha tomar um café. O Ciro vai deixar um café aqui, né, Valdir? Ele manda até em Sorocaba. Ah, bom. Mas Tá eu vou para Curitiba visitar meu irmão, eu pego. Isso. Você vai vir para o módulo presencial. Ah, melhorou. Boa noite a todos. Abraço, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, boa noite. Obrigada, querida. Tchau. Até. Tchau. Estão dizendo que foi bárbaro. Que bom, né? Beijão, querida. Ei, Rafael. Muito bem. Olha, gente, tinha gente boa demais aqui. Fico empolgada, né, com essas possibilidades, né? Deixa eu parar aqui a gravação. Maera, eu vou pedir para uma música, meditação aí, uma gostosinha. É bem rapidinho, tá bom, gente? Parar.